Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós vamos falar sobre o homem em suas máscaras. Como sempre, as nossas figurinhas. Vamos mostrando aí uma pessoa comum escolhendo a máscara que vai usar. Então, temos máscaras de todos os tipos ali e a pessoa escolhendo ali qual tipo de máscara ele vai utilizar. Então, vamos lá. Entrando aqui no assunto, as máscaras que usamos. Nosso dia a dia, nós temos nossos personagens diários que nós usamos. Nem todo momento a gente está bem, nem todo momento a gente está mal, nem todo momento a gente está feliz, nem todo momento a gente está realizado. E nem todo momento nós conseguimos falar de nós, falar como somos, falar o que temos que falar. Então, eu vim trazer esse tema aqui hoje. Espero fazer um vídeo bem rápido sobre o assunto. Então, o que são as máscaras na psicologia? A psicologia define as máscaras sociais como personagens. Personagens que criamos, que incorporamos em diferentes momentos da nossa vida. Conforme o contexto, essas máscaras, essas caras que usamos facilitam a nossa adaptação social, como também nos protegem das críticas da sociedade cotidiana. Ou seja, muitas vezes nós precisamos trocar de cara, fazer cara de paisagem, como muita gente diz, ou outras vezes fazer cara de bravo, fazer cara de mal, fazer cara de sociável, para poder exercer a nossa função, para poder conversar com alguém que às vezes está numa situação muito ruim e você precisa se fazer de forte para ajudar aquela pessoa. Outras vezes você precisa, no trabalho, se fazer de durão pelo tanto que às vezes você é massacrado no seu trabalho. Na vida mesmo, você precisa se esconder atrás de alguma máscara, às vezes, para que você não seja derrubado, pisoteado. Então, nós precisamos, em muitos momentos, utilizar desse tipo de artifício, desse tipo de máscara. Você consegue ser autêntico o tempo todo? Você consegue... Freud falava do seu id, do seu ego, do seu superego. Você consegue o tempo todo estar utilizando do artifício do seu ego, do seu eu? Provavelmente não. Em muitos momentos é o seu instinto que fala mais alto, em muitos momentos são as leis que precisam falar mais alto, o seu caráter precisa falar mais alto, os códigos de ética, os códigos de conduta, tudo isso precisa falar mais alto do que o seu eu. Então, muitas vezes, não é o que você é o que você precisa renunciar para que aquilo aconteça. Ali na primeira figura, nós vemos ali, o homem é menos ele quando ele fala em sua própria pessoa. Dê a ele uma máscara e ele lhe contará a verdade. Então, muitas vezes, para a psicologia, como Freud tratava cura pela fala, quando você coloca o ser humano falando em uma terceira pessoa, ele vai contar muito mais sobre ele do que se você perguntar diretamente a ele e falar de cara limpa sobre ele. Então, são esses tipos de máscara. Não é que a pessoa vai andar com uma máscara no rosto o tempo todo, mas é se vestir de algo para fazer algo ou para fazer algo. A noção de máscara sem rosto permite nos compreender essa rejeição em ambas as idolatrias, colocando assim a filosofia nietzschiana na senda das máscaras. Assim falou Zaratustra. Zaratustra era o guru que o Friedrich Nietzsche ele sempre buscava conhecimento com esse tal guru. Então, para Nietzsche, o conceito de máscara pode ser situado no contexto da crise da representação inseparável das questões do tornar visível, do trazer para fora, do colocar em forma de máscara aquilo que está dentro guardado e ele precisa se valer daquilo. Do ponto de vista artístico, mas também metafísico, a pergunta é que, em relação à visibilização do invisível,
o representado na representação remete ao outro. Ou seja, você coloca de dentro para fora aquilo que muitas vezes você não quer com a sua própria máscara, ou seja, um rosto nu sem máscara, ou uma máscara sem rosto, como dizia Nietzsche, fazer valer daquilo que você precisa falar. Muitas vezes você precisa colocar uma máscara para ajudar uma pessoa, ou seja, você está destroçado por algum motivo, mas você precisa ser forte para ajudar o outro. Então, é dessas máscaras que Nietzsche falou, que Freud falou, e que isso na psicologia é muito visível. Consegue torná-lo visível, ou seja, traduzi-lo. Essas questões que normalmente iludem, ou aludem, ou trazem à tona, né, referenciam aos problemas do numênico e do fenomênico, e a forma como o último pode representar o primeiro. Na filosofia de Nietzsche, transforma-se em outra questão. Será que na época da morte de Deus, a representação não representava nada? Então, o Deus aqui significando aqui a alma, a parte da psique do homem, quando ele precisa se valer dessas máscaras. Então, aqui nós temos máscaras funerárias. Então, sempre na história da humanidade, o homem se valeu de máscaras para mostrar uma outra coisa, ou botar para fora, ou disfarçar, ou explorar o desconhecido em forma de máscara. Aqui na primeira máscara nós vemos ali uma máscara médica, que eles usavam no tempo da Idade Média. Os médicos utilizavam quando iam tratar alguém com a peste negra. Então, eles acreditavam que com a máscara, além de proteger sua carne, seu físico, para não pegar a enfermidade, eles acreditavam que poderia ser algum espírito ruim que poderia trazer ali alguma enfermidade, e aquela máscara, naquele formato de corvo, ela não deixaria que isso acontecesse. Então, ele se escondia atrás daquela máscara para ser mais amedrontador que a própria doença, que a própria peste. Nas demais, ali nós vemos máscaras funerárias egípcias, onde, quando existia alguma morte de algum faraó, de alguma pessoa rica da época, eles faziam as máscaras funerárias para disfarçar o rosto que a pessoa tinha após a morte, e normalmente eram as máscaras que deixavam uma expressão mais rica, mais sorridente, de menos podridão, vamos dizer assim. Ali nós vemos Freud com as 3 máscaras dele ali. Ali o superego, o ego e o id. Então, o id é o seu lado mais primitivo, mais animal, seu lado instintivo. O ego é quem você é. E o superego, como eu disse, é aquele que controla esses dois, que traz um equilíbrio aí. O id é o seu eu, o ego é o seu eu, o id é a sua parte instintiva, fome, desejos. O superego é aquele que vem trazer as leis, as normas, a moral, a ética. Então, você precisa trocar essas máscaras de vez em quando e precisa ter um equilíbrio entre elas. E a Bíblia? A Bíblia fala sobre máscaras também? A Bíblia também fala sobre máscaras. Em Isaías 25, 7, 9, e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Então, como eu falei, as máscaras, o sentido de máscara, desde o começo, desde sempre, o homem vem se valendo delas para encobrir algo, ou para que a outra pessoa não veja o que está por trás delas. Muitas pessoas antigamente tinham câncer de pele no rosto, por exemplo, usavam uma máscara tapando aquela parte do rosto para que a pessoa não visse aquilo. Mateus fala sobre a hipocrisia
A máscara, que é aquilo que se põe no rosto para esconder a sua identidade. Ou seja, em muitos momentos, quando eu falei, precisam se valer de outra máscara ou fazer uma outra cara para que consiga transmitir aquilo que a outra pessoa precisa ouvir. Então, por exemplo, no meio corporativo, você nem sempre é aquele cara turrão que precisa impor regras, que precisa determinar as políticas, os controles, mas quando você tira aquela máscara de líder, de chefe, você volta a ser você, você é o amigo de todo mundo, você volta a ser a pessoa comum, o seu eu, o que você é. Então, você precisa ter essas máscaras em mãos, porque você precisa usar desses personagens para exercer um cargo, uma função, como eu disse, para ser forte, para ajudar o outro. Então, você precisa ter essas máscaras em algum momento, ou o ser humano, desde o começo, se prevalece ou se vale dessas máscaras. Isaías 29 também diz, o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca, e me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então as pessoas se vestiam ali de povo santo, mas o coração estava longe do Senhor. Eclesiastes 12:14, pois Deus trará julgamento ao povo por tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja o bom, seja o mal, ele vai trazer isso aí. E lá no Gênesis também fala sobre Adão e Eva quando se esconderam e se cobriram com folhas de videira, né? Se cobriram com folhas de figueira, perdão, para encobrir a vergonha da sua nudez. Então, em todos os momentos da humanidade, os povos se valem de máscaras, ou para festejar, ou para brincar de algo, ou para fingir algo que não são, ou para ajudar pessoas. Você vê os super-heróis, por exemplo, eles se valem de máscaras para ajudar as outras pessoas. Então, tem muitos momentos da vida que as pessoas usam máscaras e todo mundo usa máscaras. Nem em todo tempo você está bem, nem em todo momento você está mal, nem em todo momento você consegue ajudar as pessoas com a sua cara limpa, porque se você for falar o que você quer falar, muitas vezes você vai ofender, vai magoar, então você coloca aquela máscara e transmite aquilo que você precisa sem ofender, sem magoar e conseguindo ajudar a outra pessoa. Beleza? Então, sobre as máscaras que usamos, todos nós usamos máscaras o tempo todo e temos as várias máscaras que nós precisamos lançar mão delas em algum momento. Então, máscaras nada mais são para nós. Eu trouxe toda essa ilustração para falar que as máscaras nada mais são para nós do que artifícios que precisamos utilizar em algum momento. Artifícios psicológicos, artifícios do cotidiano para realizar uma atividade, realizar uma determinada ação, e não coisas más, beleza? Espero que tenha agregado valor aí o meu vídeo para vocês, que consigam que eu tenha conseguido me fazer entender. E se tiverem alguma dúvida, ou se quiserem comentar algo, deixem aí nos comentários, me mandem e-mail. Eu terei todo o prazer em falar mais sobre isso, ou algum tema que vocês queiram que eu fale. Beleza? Obrigado por estarem aqui comigo nesse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!